Aprender Sempre, volume 1, terceiro ano Ensino Fundamental, Língua Portuguesa, sequência 3, aulas 9 e 10. Aula 9. Revisando para ler melhor. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos fazer a revisão da fábula que você escreveu na aula anterior. 1. Releia a fábula que você escreveu na aula anterior, mas durante a leitura, pense sobre as seguintes perguntas. Como a pontuação pode nos ajudar a entender melhor a fábula que escrevemos? Quando a gente usa a interrogação? Quando a gente faz uma pergunta. O ponto de exclamação, quando a gente está admirado, feliz. O ponto final, para dizer que um assunto terminou e que a gente vai começar outro. A vírgula, para dar uma pequena pausa na nossa frase. Como sabemos quando é a fala do narrador, ou seja, a fala de quem está contando a história, ou a fala dos personagens, quando eles estão conversando entre si? O que a gente usa? O travessão, né? 2. Preencha o roteiro de revisão e depois reorganize o texto, fazendo as mudanças necessárias. Você deu um título? Marque um sim ou um não. Sua fábula traz animais como personagens? Marque um X. No sim ou no não. O conflito gerador é uma situação cotidiana? Acontece no dia a dia? Marque um X no sim ou no não. Usou a pontuação corretamente? Marque o X. A fábula foi escrita com qualidade? Ela tem um ensinamento para os leitores, ou seja, a moral da história? Marque o seu xizinho. Agora que você já fez a revisão do seu texto, reescreva a sua fábula para que você possa ler na próxima aula, na aula 10. Aula 10. Publicando nossas fábulas. O que vamos aprender? Nesta aula, vamos trocar conhecimentos e estratégias sobre a melhor maneira de ler nossas fábulas para gravá-las e publicá-las, como podcast do grupo. 1. Leia a sua fábula em voz alta para alguém da sua família. A pessoa que está ouvindo você vai preencher o roteiro de revisão de leitura. Devolutiva de leitura. Sim, não, às vezes e dicas. A pessoa que vai ouvi-lo vai colocar o X, se sim, se não, às vezes, e vai sugerir algumas dicas. Lê com calma. Dá uma pausa quando tem ponto final. Faz entonação exclamativa quando tem ponto de exclamação. Pronuncia as palavras claramente. Muda a voz quando representa o personagem. Faz sons quando necessário. Analise a sua devolutiva de leitura e as dicas que o seu familiar lhe deu. 2. Hora de gravar a nossa fábula para o podcast da turma. Lembre-se que o podcast não possui imagens, é apenas o áudio. Você não irá aparecer, só a sua voz. Quando você manda uma mensagem de voz é assim também. Então você pode usar o WhatsApp para gravar a sua voz, ou até mesmo o Telegram. 3. Chegou a hora de compartilhar o podcast do grupo para a comunidade escolar. Com a sua fábula gravada, encaminhe no grupo do Telegram. Espero que você goste dessa atividade. Um beijo e até a próxima aula.